Eu estava cuidando da casa da minha avó durante um fim de semana, enquanto ela viajava para o litoral com algumas amigas da igreja. Decidi dormir no quarto de hóspedes ao lado do dela, aquele mesmo quarto onde meu irmão e eu costumávamos ficar quando éramos crianças. Sempre teve 2 camas de solteiro ali, e escolhi a que ficava perto da janela. Antes de me deitar, fiz questão de verificar todas as portas da casa, conferindo se estavam bem trancadas. Era ainda cedo quando me deitei, então fiquei um tempo no celular, assistindo vídeos e conversando com alguns amigos. Não tinha muito o que fazer na casa da avó, então ali estava eu, passando o tempo. Foi quando comecei a ouvir uma voz vinda de fora. Parecia ser de uma mulher, dizendo alô repetidamente. Saí do quarto e caminhei devagar em direção à porta da frente, tentando escutar melhor. Era definitivamente uma voz feminina, repetindo alô a cada 10 segundos mais ou menos. Quanto mais eu me aproximava da porta, mais tinha certeza de que o som vinha exatamente dali. A porta da minha avó não tem aquele óleo mágico, mas as janelas da sala de jantar dão uma visão perfeita da varanda. Fui até lá para tentar ver quem estava do lado de fora. Tentei espiar por entre as persianas de plástico sem ser muito óbvio, mas acho que não fui discreto o suficiente. Quando olhei, vi uma mulher parada na varanda da minha avó, e ela estava olhando diretamente para mim, como se soubesse exatamente que eu ia espiar por aquelas persianas. Ela disse alô novamente, com um sorriso perturbador no rosto. Essa mulher era mais velha, mas não pense nela como uma velhinha inofensiva e frágil. Ela aparentava ter uns 50 e poucos, talvez 60 anos. E havia algo no rosto dela que me deu arrepios. Me afastei da janela e pensei que talvez fosse alguma amiga da minha avó, mas era meia-noite. Por que alguém viria até aqui a essa hora? E por que ela não batia na porta ou tocava a campainha? Por que simplesmente ficava ali parada, repetindo alô sem parar? Fiquei genuinamente perturbado. Voltei para o quarto de hóspedes e fechei a porta. Com a porta fechada, não conseguia mais ouvir a mulher. Pensei que talvez ela tivesse ido embora. Comecei a mandar mensagem para todo mundo, minhas irmãs, meus amigos, contando como aquilo era bizarro. Passou um bom tempo em silêncio, e eu estava começando a me acalmar. Minhas irmãs diziam para eu ligar para a avó, mas não havia chance nenhuma de ela estar acordada, e ela mal mexia no celular de qualquer forma. De repente, algo quebrou o silêncio. Uma batida forte na janela. Não era um toque leve ou uma batidinha. Era uma batida violenta. Senti aquela dor aguda no peito quando meu corpo entrou em modo de luta ou fuga. Logo depois que a batida parou, ouvi aquela voz familiar dizer alô novamente, com aquela dose de adrenalina. Acho que ganhei coragem extra para puxar a persiana para cima. Ali estava eu, cara a cara com aquela senhora aterrorizante, com apenas uma fina camada de vidro entre nós. Gritei para o rosto sorridente e nojento dela: eu vou chamar a polícia. Puxei a persiana de volta e corri para fora do quarto, para a sala. Olhei pela casa toda, e então subi as escadas correndo para me trancar no quarto de hóspedes do andar de cima. Não sei porquê, mas não quis realmente chamar a polícia. Só queria esperar aquilo passar. Me enfiei na cama do quarto de cima, e me escondi embaixo das cobertas. Algumas horas depois, ainda acordado, finalmente desci de novo para olhar pelas janelas. A velha assustadora parecia ter ido embora. Na manhã seguinte, liguei para minha avó e contei o que tinha acontecido. Ela começou a gritar no telefone, claramente em pânico e angustiada. Me contou que alguns dias antes, no mercado, uma mulher uns 10 anos mais nova que ela ficou observando ela, apenas sorrindo sem motivo algum. Pedi para ela se acalmar. Não sabia se devia relacionar as duas coisas ou não, mas quando desligamos, fiquei pensando nisso. Minha avó tem 75 anos e já perdeu um pouco da lucidez, então preciso pegar algumas coisas que ela diz com cuidado. Mas a forma como ela gritou no telefone sobre aquela mulher no mercado realmente me deu calafrios.
Ainda me pergunto se poderia ter sido a mesma pessoa. Meu nome é Nicholas, e sou calouro na Universidade de Syracuse, que não fica exatamente na área mais segura da cidade. Tinha acabado de terminar com minha primeira namorada, e estava voltando para o mundo dos aplicativos de relacionamento. Estava usando o Hinge quando encontrei uma garota loira, chamada Stephanie, com quem realmente me conectei. Ela também estudava em Syracuse. Nós dois gostávamos de ler, ir ao cinema, e até tínhamos o mesmo senso de humor. Sugeri que fôssemos ao cinema, e ela adorou a ideia. Ela me disse para encontrá-la em um ponto específico perto do campus, e que me buscaria de carro. Então, por volta das 9 da noite, fiquei esperando na esquina de um quarteirão residencial normal, aguardando por Stephanie. Ela pediu para eu compartilhar minha localização com ela, e eu compartilhei. Alguns minutos depois, vi um carro virando a rua e vindo em minha direção. Parou na minha frente e o motorista abaixou o vidro. Mas não era Stephanie. Era um homem mais velho, completamente aleatório, me perguntando o que eu estava fazendo ali sozinho. Isso foi incrivelmente estranho. Respondi que estava esperando alguém. Ele perguntou se eu estava esperando pela Stephanie. E eu disse que sim, perguntando como ele sabia. Ele disse que era o pai da Stephanie, e me disse para entrar no carro para que ele pudesse me levar até ela. Dei uma boa olhada nele, e ele parecia velho demais para ser o pai dela. Para ser sincero, não sou idiota quando se trata de situações suspeitas. Então disse com voz firme: "Por que você não me avisou que seria você a me buscar?" Ele alegou que não confiava em um estranho encontrando sua filha, e queria me conhecer primeiro. Dei mais uma boa olhada no homem e não disse nada. Simplesmente comecei a caminhar na direção oposta de onde o carro dele estava. Ele começou a gritar: "Ei, ei", parecendo surpreso que eu estava simplesmente indo embora assim. Mas ouvi histórias demais sobre sequestros para saber onde isso poderia levar. Ouvi o carro do cara se movendo, e virei para ter certeza de que ele não estava fazendo retorno para me seguir. Respirei aliviado quando ele seguiu em frente e virou à esquerda, saindo de vista. Continuei andando pelo quarteirão em direção ao campus. Cheguei na esquina e estava prestes a virar quando notei o que tinha certeza de ser o mesmo carro que o homem estava dirigindo, apenas estacionado na lateral da rua, com os faróis apagados. Tentei rapidamente olhar pela janela enquanto passava, mas o vidro era fumê. Tentei não deixar óbvio que estava desconfiado e continuei andando. Recebi uma mensagem da suposta Stephanie dizendo: "Por que você não entrou no carro com meu pai?" Ignorei a mensagem e continuei andando. Ficava olhando para trás para ver se o carro ia se mover. Quando cheguei a um cruzamento, virei à direita, e então saí correndo em disparada em direção ao campus. Surpreendentemente, não fui seguido. Cheguei de volta ao campus sem fôlego, e comecei a andar em direção ao meu dormitório. Senti como se estivesse ouvindo passos me seguindo. Pensei que talvez estivesse sendo paranoico, até que ouvi um pedaço de vidro quebrado sendo chutado pelo sapato de alguém. Eu sabia que estava sendo seguido. Fiz questão de me agachar atrás de uma van e parar para me dar tempo de ouvir de onde os passos estavam vindo. Estavam a alguns carros de distância de mim, e então lembrei que nunca parei de compartilhar minha localização com Stephanie. Ou melhor, com aquele homem. Vi ele. Era aquele homem mais velho, se aproximando de entre dois carros à minha frente. Ele gritou algo que não entendi completamente, mas soou como se tivesse dito: "Volte aqui, eu te levo até ela." Ele devia ter uns 60 e poucos anos. Não tinha como ele me alcançar se eu saísse correndo. Perdi ele facilmente quando corri e cheguei de volta ao meu dormitório. Meu colega de quarto não estava lá, então não tinha ninguém para conversar sobre isso. Quando deitei na cama, recebi outra mensagem daquele homem, e foi chocante. Dizia: "Seu merdinha de merda, você teve sorte de ter escapado. Eu teria estrangulado sua cara feia. Ainda tenho o print da tela."
responde dizendo, obrigado pela ameaça. Vai direto para a polícia e bloqueei o número dele. Ainda tenho a conversa salva como evidência, e pretendo ir à polícia com isso eventualmente. Espero que consigam fazer algo a respeito. Quando tinha 18 anos, tinha um trabalho de meio período como zelador na minha escola durante o verão. Trabalhava às vezes durante o dia e às vezes à noite. Em qualquer horário entre 9 da manhã e meia-noite, dependendo de quanto dinheiro eu precisava. Muitas vezes eu era deixado para trancar o prédio quando os zeladores mais velhos iam embora. Essa foi uma época antes da escola ter câmeras instaladas em todos os corredores. Uma noite, um dos meus superiores, o Tom, teve que sair mais cedo, o que significava que eu terminaria o resto do turno sozinho e trancaria tudo no final da noite. Ele me disse para mandar mensagem se eu precisasse de alguma coisa, como sempre fazia, e então foi embora. Eu adorava quando ficava sozinho porque geralmente fazia meia hora de trabalho. E depois ficava no celular ou ia embora mais cedo e ainda recebia pelo turno inteiro. Definitivamente me aproveitava das coisas que conseguia fazer naquele lugar. Uma das coisas que o Tom me pediu para fazer antes de sair era levar todas as cadeiras extras do ginásio que tinham sido usadas em uma assembleia de volta para a sala de armazenamento no porão. Então pensei em fazer isso e depois ir para casa. Peguei uma pilha de 6 cadeiras e comecei a levá-las para o porão. As luzes na sala de armazenamento eram bem fracas. Não eram muito boas. O porão inteiro daquela escola não era exatamente bonito. Parecia mais o porão de um depósito. De qualquer forma, havia o que pareciam ser vários manequins de arte cobertos por panos de pintura, sabe? Aquelas coisas grandes que parecem cobertores. Parecia que todos os materiais de arte da escola eram guardados ali embaixo. Deixei a pilha de cadeiras onde o resto das cadeiras estava. E voltei ao ginásio para pegar mais. Quando voltei com mais cadeiras, notei que um dos manequins estava exposto agora. O cobertor tinha sido removido de cima dele. Tenho certeza de que estava coberto minutos antes, porque era um dos da frente. Mandei mensagem para o Tom dizendo, acho que tem alguém aqui no porão. Ele respondeu, como assim? E eu disse, um dos panos de arte foi movido. Ele demorou 1 minuto para responder, dizendo que não deveria ter mais ninguém lá. E então notei algo. Um pano de arte enfiado no canto da sala de armazenamento, fora da área iluminada que ficava no centro da sala. Estava cobrindo alguma coisa. Com certeza, comecei a andar na ponta dos pés em direção a ele. Quando estava a alguns passos de distância, percebi que o que quer que estivesse debaixo daquele pano estava se movendo. Só um pouquinho, muito levemente. Sem dúvida havia alguém escondido ali embaixo. Corri de volta para cima e tranquei a porta do porão. Mandei mensagem para o Tom dizendo, tem alguém escondido embaixo de um pano no porão. Ele disse para chamar a polícia, mas insisti para que ele apenas voltasse, já que tinha saído há apenas 10 minutos. Ele não queria voltar. Me disse para ser homem e confrontar quem estava lá. Desci ao porão novamente. Mas o pano agora estava estendido plano no chão, e quem quer que estivesse escondido ali tinha ido embora. Mas possivelmente a coisa mais assustadora ainda estava para acontecer. Enquanto eu estava parado na sala de armazenamento, ouviram-se batidas metálicas altas vindo de cima da minha cabeça. Olhei para cima e vi amassados se formando lentamente nas grandes saídas de ar acima de mim. Alguém estava rastejando pelo duto de ventilação. Então parou, literalmente acima de mim, e começou a bater, bater, bater. Como se quem estivesse lá dentro estivesse tentando arrombar o chão da ventilação. Não sei o que estava acontecendo, mas estava oficialmente terminado com aquilo. Corri escada acima. Tranquei a escola e fui para casa. Contei uma meia-verdade para o Tom no dia seguinte. Disse que achei que tinha visto alguém no canto e que tinha sumido quando voltei, e que não havia mais nada que eu pudesse dizer. No fim das contas, era minha última semana lá, então não era mais minha preocupação.
O que você achou dessas histórias? Deixe nos comentários qual foi a que te deixou com mais medo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal para me ajudar a chegar aos 1000 inscritos. Obrigado por assistir, e nos vemos no próximo vídeo.